a gravação aqui. Lembrando, é só essa audiência, tá bom? Vocês não vão ter outra audiência para fazer. Então, vamos lá. Então, galera, boa noite. Vamos dar início à nossa audiência simulada do processo número 16/2021. Boa noite. Processo 16/2021. Querelante, senhor Astuto Genial. Querelada, senhora Helena. Vamos dar início aqui à audiência, procedendo à oitiva do querelante, senhor Astuto Genial, certo? Senhor Astuto, boa noite. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Tudo bem com o senhor. Tudo jóia. Senhor Astuto, o senhor poderia esclarecer para nós qual é o motivo dessa ação, que motiva essa queixa-crime? Sim, claro. Pois não. No mês de julho, eu faço aniversário, então eu resolvi fazer uma festa, planejar uma festa para comemorar com meus amigos numa churrascaria que chama Sangue Bom. E convidei meus amigos por meio do Facebook. Acontece que minha ex-namorada e vizinha criou alguns comentários que eu não gostei muito, dizendo que eu era bêbado, que não sabia qual o motivo da comemoração, eu trabalhava bêbado, e eu achei que não foi de bom senso dela fazer isso. Então eu decidi fazer um boletim. Entendi. Ok. Pelo representante do Ministério Público, perguntas? Sim, excelente. Pois não. Senhor Astuto, essa festa aconteceu? Não aconteceu, eu acabei cancelando a festa. Ah, sim. O senhor bebia com frequência, não? Não. Nunca chegou a beber tanto? Para algum trabalho? Não, somente social, sem nenhum vexame, nunca dei trabalho. Tem mais, excelente. Muito obrigado. Ok, doutor. Pelos advogados do querelante, perguntas? Sim, excelência. Pois não. Astuto, o relacionamento com a Helena era saudável? Ela era ciumenta? Como era? Não era saudável, tanto é que o motivo do término foi muitos ciúmes, então a gente acabou se afastar, mas pelo jeito ela não aceitou muito bem esse término. Sem mais, excelência. Ok, doutora. Pelos advogados da querelada, perguntas? Sim, excelência. Pois não. Eu gostaria de saber se o senhor e a Helena, depois do término do relacionamento, vocês tiveram alguma briga, alguma discussão, se houve algum atrito entre vocês. Pode responder, senhor Astuto. Não, depois do término não teve, somente durante o relacionamento. Você escutou? Alguém perguntou alguma coisa? Não, pode continuar. Durante o relacionamento teve muitas discussões, sim. Após isso, não teve nenhum, só essa do Facebook mesmo. Perfeito. Então, Doutora? depois do término do relacionamento, não teve nenhum tipo de atrito, ela nunca lhe ofendeu, nunca causou nenhum tipo de desgaste emocional do senhor? Não. Assim, excelente. Perfeito. Então, encerrado. Não, eu tenho para falar, excelência. Doutor, perdão. Pois não. Senhor Assuto, como o senhor tem certeza de que as mensagens proferidas na rede social, o Facebook, foram feitas pela querelada? Uma vez que, conforme prova nos autos, a querelada teve seu celular roubado um dia antes dos fatos. Senhor Astuto, até complementando a pergunta aí do doutor, a postagem que o senhor visualizou era do perfil da senhora Helena? Isso, era do perfil dela. Era qual rede social que foi postado? Foi no Facebook? Facebook, isso. O senhor era amigo dela no Facebook? Sim.
Ok. Perfeito. Doutor? Em algum momento o senhor ficou sabendo do roubo sofrido pela querelada? Não soube do roubo, Visto não. que ela é sua vizinha e a mesma pertence ao grupo de amigos adicionados na página social? Não soube do roubo. Sem mais. Mais alguma pergunta? Doutor Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode perguntar, doutora. Eu ou a Tamires? Quem que perguntou? Desculpa, a Tamires, que eu vi que levantou a mão. É a Larissa? Posso fazer pergunta, Larissa? Pode? Vou tirar a Larissa, então. Depois a Tamires já fala. Desculpa. Eu gostaria de saber se o senhor procurou a senhorita Helena para se retratar após o ocorrido. Visto que ela é sua vizinha, né? Fácil de comunicar. Você deu a oportunidade a ela para fazer a contestação? Não tive. Posso responder? Não teve contato com ela, né? Não tive contato com ela. Certo, entendi. Doutora? Na rede social dela também teve outra postagem no qual ela mesma se ofendia. Você chegou a ver essa publicação também? Não cheguei a ver essa publicação. Você acredita que se fosse ela mesma publicando as coisas no Facebook, ela se ia auto-ofender em uma rede social tão... Essa pergunta eu não posso responder. Eu já não tenho mais contato com ela. Tá ok. Doutora Larissa? Tem mais alguma pergunta, doutora Tamires? Tem mais, doutor? Não? Doutora Larissa, tinha pedido a palavra? Senhora Souto, eu gostaria de saber se o senhor entende que, pelo fato de ter acontecido o roubo da querelada, o senhor entende que as postagens provavelmente não foram feitas por ela, que ela não tinha acesso ao telefone celular, não tinha acesso à conta do Facebook dela e ela nem tinha como fazer a exclusão dos posts? O senhor entende isso? Eu não sei até que ponto isso pode ser verdadeiro. Ela pode ter feito isso para tentar se livrar de tal processo, depois que viu que me difamou em uma rede social. Excelência, a pergunta não tem relevância ao caso, visto que isso será analisado oportunamente. Ok, doutor. Doutora, mais alguma pergunta? Não, excelente, é só isso. Ok, então, encerrado. Continuidade da instrução. Agora a toda testemunha cada Quem vai ser a testemunha aí, pessoal? A testemunha do grupo aí do assunto. Cheque. Sou eu, professor, tá ouvindo? Tá me ouvindo? Como vai se chamar mesmo? Você tinha falado? Raimundo de Jesus. Raimundo de Jesus. Vocês estão me ouvindo? Senhora Raimundo. Estão me ouvindo? Raimundo. Sim. Oi, estamos sim. Senhora Raimundo de Jesus, boa noite, tudo bem com a senhora? Boa noite, tudo bem? Então, tá bom. Dona Raimunda, a senhora tem algum tipo de vínculo de amizade ou inimizade com as partes, ou interesse que alguma delas vence esse processo? Nenhum interesse. Ok, então a senhora vai ser ouvida como testemunha e tem o dever de falar a verdade, tudo bem? Tudo bem. Ok. O que a senhora sabe, o que a senhora pode esclarecer, pode contribuir para o deslinde desse caso? Então, Vossa Excelência, como eu falei, eu não tenho contato, né, com as partes do processo, mas como eu moro ali na vizinhança, eu sei de tudo que acontece. Não que eu seja fofoqueira, né, mas eu sei de tudo que acontece ali na vizinhança. E eu posso dizer que a Helena é uma mulher muito descontrolada. E sempre que ela chegava ali no bairro, ela já chegava causando, sabe, arrumando confusão. E por diversas vezes eu já vi ela gritando com o Astur. E ele sempre se posicionou de maneira respeitadora, né? Nunca vi ele descontrolado, mas sempre vi ela gritando com ele.
E ocorre que depois que eles terminaram o relacionamento, surgiu um boato na vizinhança que ela não tinha aceitado o término e que ela tá fazendo de tudo para acabar com ele. E é isso que eu sei, só sei até aí. Coisas que eu escutei por aí, pela vizinhança. Isso porque não é uma vizinha fofoqueira, vocês estão vendo, né? Pelo Ministério Público, perguntas? Tem perguntas, Excelência? Ok, doutor. Pelos advogados do querelante, perguntas? Sim. Dona Oi, Raimunda, doutora. como a senhora via o relacionamento do Astuto e da Helena? É um relacionamento bem conturbado. E ela era sempre muito ciumenta. Muito ciumenta. A gente ouvia, né, que a gente mora perto, a gente sempre ouvia ela gritando. Descontrolada, louca, assim, dando chilique, sabe? Você já presenciou o Astuto bebendo durante o dia? Não. Às vezes que eu via ele passando na rua, era voltando do serviço. Eu só via ele indo pro serviço e voltando do serviço. Sem mais, Excelência. Ok, doutor, obrigado. Mais alguma pergunta por parte do querelante? Não. Não? Pelos advogados da querelada, perguntas? Sim, doutor, eu tenho uma pergunta. Pois não, doutor? Já que a nossa vizinha é tão atenta à vizinhança e aos seus vizinhos, gostaria de saber se ela também ficou sabendo sobre o furto ocorrido um dia anterior. Não fiquei sabendo, como eu não tenho contato com ela, eu só conheço de vista, não fiquei sabendo. Mas para entrar no Face, eu acredito que não precisa de um celular, né? Um notebook, isso aí, entra no Facebook. Nos autos conta que foi pelo celular, a postagem. Ok. Mas não, eu pergunta, doutor? não fiquei sabendo. Quem mais? Ok. Pelos demais advogados e advogadas da querelada, mais alguma pergunta? Não, Excelência. Tem mais. Não? Perfeito. Então, encerrado. Obrigado, senhora Raimunda. Observações aqui. Eu teria medo de pegar uma advogada para contar o igual a Tamires. Ela é sanguinária. Deus me Ela vai livre! Fiquei com medo aqui já, o jeito que ela olhou. Perigosa. E essa Eu tinha feito a minha anotação, e agora, Deus? Gente, para encerrar o teu das testemunhas, agora então vamos proceder à oitiva da testemunha indicada pela querelada. Quem será a testemunha? Eu. A Tatiana? Tatiana, como você vai chamar, Tatiana? Maria Luísa. Como? Maria Luísa. Maria Luísa. Beleza. Senhora Maria Luísa, boa noite. Boa noite. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Então tá bom. Senhora Maria Luísa, a senhora tem algum tipo de vínculo de amizade ou inimizade com alguma das partes? Ou interesse no deslinde desse processo? Ou seja, que alguém ganhe esse processo? Não, nenhum interesse. Ok, então a senhora vai ser ouvida como testemunha e tem o dever de falar a verdade, tudo bem? Tudo bem. Ok. Senhora Maria Luísa, o que a senhora sabe a respeito desses fatos? O que a senhora pode esclarecer para a gente? Bem, no dia 18, né, de julho, me recordo que eu e a Helena estávamos caminhando pela Avenida Europa, sentido aí ao centro, né? Quando aconteceu que a gente foi abordada por um homem que estava armado e acabou que ele pediu todos os nossos pertences e nessa hora a gente não teve nenhuma reação a não ser dar as nossas bolsas com tudo que tinha dentro. Então, inclusive, os nossos celulares, né? E depois, muito abalada, não sabendo o que a gente fazia, para quem a gente pedia ajuda ou como que a gente pedia ajuda, porque a gente não tinha mais nada, a gente acabou recebendo a ajuda de um rapaz que passava pelo local, e aí a gente conseguiu fazer o registro do boletim de ocorrência. Perfeito.
como a Helena, ela ficou muito abalada com o que aconteceu, porque não é todo dia que a gente é abordada, e principalmente com uma arma apontada pra gente. Ela acabou me pedindo para ficar com ela na residência dela, né? Até porque era um horário muito tarde também. E eu permaneci na casa dela até no dia seguinte. E foi nesse dia seguinte que a própria mãe da Helena questionou sobre algumas postagens que estavam sendo feitas na rede social dela. E o que a gente achou estranho, porque até então a gente não estava com os nossos celulares, né? A gente não tinha acesso. E foi a partir daí que a gente teve consciência do problema que estava acontecendo, né? E quando a gente teve essa consciência, a Helena teve a ideia de criar uma outra conta para poder compartilhar com as pessoas o que estava acontecendo e evitar coisas piores. Assim, é tudo que eu sei. Perfeito. Pelo representante do Ministério Público. Perguntas, doutor? Pega bem. Ouvindo? Pode falar, Gui, desculpa. Maria Luísa, boa noite. Você disse que Boa noite. a Helena criou outra conta, é verdade? Você pode confirmar, ratificar isso para mim? Como? Eu não entendi. Pode repetir a pergunta? Sim, com certeza. Você falou no seu depoimento que a senhora Helena criou outra conta no Facebook, é isso? Isso, criou. Isso. Ela criou quando? Foi assim, logo que a gente teve ciência do que estava acontecendo nas redes sociais dela, com as publicações que estavam fazendo até mesmo xingando a pessoa dela, a gente não, ao primeiro momento a gente tentou o acesso à conta dela normal, né? Só que a gente não conseguiu, porque certamente a pessoa que estava utilizando a conta dela trocou a senha. Então a gente não tinha muito o que fazer senão criar outra conta. Então você confirma que o celular dela foi furtado e ela não conseguiu usar? Sim, juntamente com o meu também, que estava na minha bolsa e também foi levado. Sim, perfeito. Tem mais, excelente. Perfeito, doutor. Pelos advogados do Querelante, perguntas? Sim. Dona Maria, como era o relacionamento do Astuto e da Helena? Bom, eu conheço o Astuto porque ele era, até então, do nosso ciclo de amigos, né? Foi quando eles começaram um relacionamento, né? E até então era um relacionamento que, assim, para qualquer um que você perguntar, um relacionamento saudável, um relacionamento tranquilo, tinha brigas como qualquer outro casal, mas muito tranquilo. Até que, assim, eu discordo um pouco dele, porque o término foi consensual, não teve nenhum problema. A Helena aceitou o fim do relacionamento? Aceitou. E a Helena, ela sempre foi muito bem resolvida com todos os relacionamentos dela e nunca assim, guardou rancor ou ressentimento. Então, acredito que tanto ele quanto ela são vítimas nesse processo. E você estava junto da Helena quando publicaram no Facebook? Sim. Eu estava junto porque até então aconteceu o roubo no dia anterior às postagens, né? E eu acabei permanecendo na casa dela porque estava muito tarde e ela ofereceu até mesmo para mim ficar na casa dela. Sem mais, excelência. Perfeito. A Sara contou um negócio aqui, a Sara tem razão, ela tem invertido a ordem. Confundi aqui, tá, Sara? Pelos advogados da querelada, pergunta? Ela só fez essa pergunta aqui, eu só. Mas tudo bem. Enfim. Maria Luísa, tudo bem? Tudo bem. Para deixar claro, qual foram as atitudes de vocês depois que ficaram sabendo do hackeamento da rede social? Certo. Como eu disse, a gente não tinha muito o que fazer, né? A gente até tentou acessar a conta dela normalmente, mas certamente a pessoa que estava aí utilizando ilicitamente da conta cuidou de mudar a senha. Então, a gente teve a ideia, no caso da Helena, de criar uma senha e para poder compartilhar com as pessoas, né? Para mostrar o que estava acontecendo, que não era ela que estava fazendo.
Uhum. Tá. Deixa eu perguntar também, como foi o término dos dois? Foi conturbado? Foi tranquilo? Foi consciente? Era um relacionamento que começou tranquilo e saudável, permaneceu tranquilo e foi um término saudável, porque ambos tentaram, foram consensual e decidiram terminar, cada um para um lado. Uhum. Ok. Sem mais, excelência. Ok, doutora. Todos os demais procuradores e procuradoras aí da querelada, perguntas? Não? Não, excelência. Não? Sem mais, excelente. Ok. Então, vamos encerrado, né, a oitiva da testemunha. Obrigado. Por fim, vamos proceder ao interrogatório da querelada. Quem se é a Helena? Se for a Lara, eu vou até desligar aqui. A própria. Puta merda. Ô, Gui, se prepara, Gui. Agora A o atriz negócio de vai primeira ficar agora. comigo. Contratada Agora o direto da negócio vai ficar comigo. Tem talento? Tem talento. Talento de A Globo tá Oscar. perdendo. Apresentamos, senhora Helena. Eu já vou ligar, já vou fazer meus contatos com o Boninho, então. Pode ligar com o Boninho. Vamos lá, então. Para a Lara não perder a concentração dela. Senhora Helena, boa noite. Boa noite. Tudo bem com a senhora? Tudo bem com você? Tudo jóia. Senhora Helena, a senhora está sendo processada, essa queixa-crime aqui em face da senhora é pelo suposto cometimento de crime contra a honra em face do senhor Assunto Genial. A senhora não é obrigada a responder nenhuma pergunta, a senhora não é obrigada a fazer prova contra si mesma, tem a presunção de inocência e tem o direito ao silêncio, portanto. Mas esse momento é o momento que a senhora tem para esclarecer os fatos, para apontar a sua versão dos fatos e poder, dessa maneira, deixar a verdade, né, clarear aqui, no caso em concreto. Tudo bem? Senhora Helena, o que a senhora pode falar? O que aconteceu? Por quê? Qual o motivo desse processo? Enfim. Então, o meu ex, ele tá me processando porque ele acha que no dia 19 de julho, que é o dia do aniversário dele, eu fiz postagem no Facebook referente à publicação dele, xingando ele, difamando a imagem dele, só que não foi eu que fiz essa imagem, essa postagem. Como eu disse, a gente foi roubado. Ai, meu gato. A gente foi roubado num dia anterior aos fatos. Posso contar como é que foi? Pra mim, cortando um pouquinho. Oi? Também cortou um pouco. Deu para entender, mas cortou um pouquinho. Então, você falou que o celular foi roubado, né? Isso, no dia Tá travando. quando eu tava voltando pra casa. E tava caminhando, minha amiga. E aí... Tá cortando, Lara. Internet? Tá cortando. Tá cortando. A internet deu uma variada. Qualquer coisa, Lara, desliga a tua câmera e fica só no áudio. Talvez dá uma melhorada. Dá pra escutar agora? Vai. Melhorou? Melhorou bastante. Pode. Então, como eu tava falando, no dia anterior aos fatos, né, dia 18, eu saí com uma amiga, a gente tava caminhando, e era umas 10h15, 10h20 da noite, a gente tava indo pra minha casa, e a gente foi abordada por um homem armado, capuzado, né, ele falou que tava armado pra gente passar as bolsas, e ele, nas nossas bolsas tinha os documentos, os celulares, e como a gente tava muito assustada, a gente passou tudo pra ele, né, e como a gente ficou sem celular, sem nada, a gente estava assustado, a gente continuou a andar e tinha um moço passando, ele percebeu que a gente estava muito assustada e ele ofereceu ajuda, o que estava acontecendo, a gente chamou ele e ele levou a gente até a delegacia para a gente fazer o boletim de ocorrência do fato. Certo. Com relação especificamente às postagens aí que foram feitas no perfil do senhor Astuto, o que aconteceu? A senhora tem alguma coisa para dizer a respeito? Então, ele falou que foi eu que postei lá o comentário, só que não foi eu, porque como um dia anterior, né, dessa postagem dele, a gente tinha sido roubado o celular,
Não fui eu, não tinha como, né? Meu Facebook, ele foi hackeado. Ele se passou por mim nesse comentário no dia anterior e também ele postou me xingando, então, óbvio que eu não faria isso. E esse dia a gente estava lá em casa com a minha amiga, né? No dia 19. Ela dormiu em casa porque, como já era tarde, a gente estava muito assustada. Tinha acontecido tudo esse fato triste. Eu pedi para ela dormir em casa e ela estava em casa. Só que como eu não tinha computador nem nada, estava sem celular, a minha mãe, né, tem o celular dela e ela mostrou para mim uma postagem que fez me xingando no meu Facebook. Foi aí que eu decidi, né, pegar o celular dela emprestado e criar uma conta nova para mim, para avisar o pessoal, né, que quem tivesse, sei lá quem era, se passando por mim, que não era eu. Entendi. Só que até então que tinha postado também um comentário ofensivo, né, no Facebook do Astuto. Eu sabia que provavelmente estaria usando o meu nome para várias coisas. Não sei para quem mais ele poderia ter mandado mensagem no WhatsApp. Eu estou até com medo dele ter passado golpe em alguém. Eu não sei quem pode ser essa pessoa. Se é uma pessoa que tem raiva de mim. Se essa vizinha fofoqueira aí tá falando coisas de mim, eu sou barraqueira. Só pode ser ela, porque eu sou, sabe, humilde, pobre. Entendeu? Eu trabalho das 8 às 6, com 1 hora de almoço. Você acha que eu vou ter tempo para ficar fazendo barraco? Eu sou uma pessoa, sabe, que eu ajo certo sempre. Eu não gosto de confusão. Eu tenho uma consideração enorme pelo meu ex-astuto. Só que, infelizmente, não deu certo. Eu confesso que eu era uma pessoa insegura por conta de ele ser muito bonito, maravilhoso. E eu tinha um pouco de ciúme, mas assim, como todo casal, a gente brigava, né? Só que não era nada de surtar, de fazer barraco, porque eu sou uma pessoa que tem uma índole, reputação ilibada, graças a Deus. E é assim, sabe? Não fui eu que fiz essa postagem, não fui eu. Posso jurar por Deus aqui, gente. Eu gosto muito do assunto, eu não tenho nada contra ele. Eu fico chateada por ele achar que realmente sou eu, só que em momento nenhum ele me procurou para ver se realmente era eu. Mas a gente terminou numa boa, a gente viu que realmente não dava certo. Ele era uma pessoa que gostava de sair, era mais animado, eu sou uma pessoa mais caseira. Então é mais por conta disso que não dava certo, eu era insegura. Mas nunca, jamais que essa fofoqueira, essa moça que eu respeito ela, mas jamais que eu ficava gritando, brigando com ele também não era uma pessoa bêbada, então eu acho que ela gosta ou dele ou ela tem raiva de mim. É isso. Senhora Helena, com relação ao seu celular, ele tinha algum tipo de dispositivo de segurança, como, por exemplo, aquelas senhas para acessar, ou inserção de impressão digital, ou reconhecimento facial, ou não? Não, meu celular não tinha senha. Tá. Por conta de eu ser insegura, eu não gostava de colocar senha, nem queria que o Astuto colocava, né? Porque a gente sempre tinha muita transparência um com o outro, então eu nunca deixava. Mesmo depois que a gente terminou, eu deixei assim. Entendi. E para acessar o Facebook, o Instagram no teu celular, então simplesmente era só clicar lá e já estava na tua conta. Infelizmente, sim, eu deveria ter pensado nisso, mas jamais que a gente ia saber que a gente ia ser roubada, né? Entendi. Perfeito, senhora. Pelo representante do Ministério Público, perguntas? Excelência, gostaria de saber da senhora Helena o seguinte questionamento. No parecer, não vou me lembrar das folhas agora exatas, está escrito assim: postagem da senhora Helena, circulada: eu sou uma tremenda vagabunda. E um monte de risada. A injúria é um crime que ofende a honra subjetiva. Se fosse você que tivesse feito essa postagem, você se ofenderia? Jamais. Com certeza não. Eu não tenho coragem nem de ofender uma formiga, de matar as formigas. Eu desvio no meio da rua quando eu passo. Ainda mais xingar eu, né? Ou alguma outra pessoa. Não. Peraí, você não entendeu a pergunta. Se fosse você lendo a postagem, você se ofenderia? Ah, sim. Me ofenderia, né? Perfeito. É sobre mim mesma. E sabendo que eu não sou assim, graças a Deus, me ofenderia sim. A senhora confirmou um relacionamento com o senhor Astuto? Sim, a gente teve um relacionamento.
E vocês nunca tiveram brigas que animaram, ou seja, exaltaram os sentimentos de vocês a ponto de haver essa postagem? Não, de forma alguma. Brigas eram assim, né? Coisas muito superficiais em relação a isso. Tem mais, né? Perfeito, excelência. Ok, doutor. Pela advogada do querelante, perguntas? É eu agora ou é Pode do outro? perguntar. Eu? É. Helena, você e o Astuto namoraram há quanto tempo? Não chegou a ser um ano. Eu acho que é uns 10, 11 meses. E o relacionamento, então, sempre foi saudável? Sim, eu tenho em mente que o nosso relacionamento era um relacionamento saudável, igual tinha um pouco de segurança da parte dos dois, ele era um pouco diferente de mim, mas ele nunca foi uma pessoa ruim, nem eu com ele. Era brigas, assim, normais de casal, mas nada muito diferente, sabe? Nada absurdo. Você conhece alguém que tem interesse no que tem nos arquivos do seu celular ou algo do tipo? Não conheço. Justamente isso que a gente está tentando descobrir, porque eu estou desesperada. Isso foi uma coisa que abalou muito a minha vida. E o seu celular tinha algum arquivo que podia prejudicar a sua imagem? Não, eu sempre fui muito preservada, nada muito pessoal. No documento 6 do processo, dona Helena, os prints que vocês seus advogados anexaram, mostra as duas publicações, uma feita do seu perfil que foi hackeado e uma do perfil que você criou, que você se retratou. Porém, as duas postagens anexadas são do dia 19 de julho do mesmo horário. E a sua testemunha disse que a sua mãe, né, mostrou o que postaram de você e que aí você pensou em criar um outro perfil para se retratar. Me explica como isso aconteceu. Sim, a minha mãe, ela sempre foi muito preocupada, né, com a minha imagem. Então, ela meio que ficou assim, 24 horas, plantão, igual a Rede Globo, ficava vendo se alguém postava alguma coisa. Aí, assim que ela teve ciência dessa postagem, ela falou para mim, pelo amor de Deus, tem que fazer alguma coisa. Aí, como ela é mais rápida, eu falei, então você faz uma conta aí para mim, mãe, e já fala pro pessoal que a minha conta foi hackeada. Aí ela fez, a gente colocou uma senha muito fácil para eu não esquecer, e foi isso. Foi no exato momento que ela já viu, ela falou assim, tá na hora de você fazer alguma coisa, senão vão te prejudicar. Então já faz essa conta, o pessoal que te conhece já vai saber que é você realmente, quem estiver passando por você não vai fazer mais nada. Ou então se fazer, o pessoal vai saber que não é você, entendeu? Então você confirma que foi no mesmo minuto, você viu essa postagem, você pensou, nossa, preciso me retratar e criou um outro perfil e fez a publicação. Isso, exatamente. Certo. E o Astuto, ele tinha o hábito de beber? Não, era mais social mesmo, mas ele nunca deu trabalho, nem de ficar bêbado, nem nada. Era bem pouco. Sem mais, excelência. Perfeito. Doutora, pelas advogadas e advogado da querelada, perguntas? Sim, excelência. Pois não. Dona Helena, a senhora sabe se o querelante tomou conhecimento em algum momento do roubo? Não, eu não sei. E em algum momento a senhora foi procurada pelo querelante para esclarecimento das supostas ofensas que o mesmo alega? Não foi. Depois que a gente terminou, a gente não se falou mais. Apesar de ser meu vizinho, né? Ele não sabia de nada, não veio atrás de mim. Eu também não fui atrás dele. Sem mais, excelência. Perfeito, doutora. Mais alguma pergunta? Senhora Helena, por que a senhora acha que o querelante ainda tem algum sentimento pela senhora? Eu acredito, sinceramente, que não mais, porque ele não veio mais atrás de mim, então, e tá achando que eu, pelo relacionamento que a gente teve, seria capaz de fazer tal ofensa a ele. Eu acredito que ele não quer mais nada comigo. Isso me chateia, porque eu imaginei que não tivesse mais problema entre a gente. Mas tudo bem, né? Sem mais, excelência. Perfeito. Doutor, mais alguma pergunta? Doutora Tamires, levantou a mão. Helena. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Sobre as publicações aí, esclarece um pouco a respeito das publicações. A sua mãe viu o comentário
lá na publicação do querelado, do querelante. Depois vocês fez a publicação, como é que foi? Por ordem, excelência, a pergunta já foi feita. Não dessa forma. Eu quero saber que comentário, qual foi a publicação que a mãe dela viu, se foi a publicação do comentário ou se foi a publicação da ofensa que fizeram contra ela mesma no Facebook. Aí ela foi atrás de querer se retratar. Sim. A minha mãe viu o comentário que estava me ofendendo mesmo. Não viu o comentário na postagem do Astuto. Aí foi daí que a gente teve, né, a iniciativa de fazer outro perfil. Entendi. Tá ok. Obrigada. Fazer uma pergunta? Tem mais. Ok. Encerrado, então, doutores. Prazo comum de 5 dias para apresentação de alegações finais. Tudo bem? Ok. Então, gente, estou encerrando a gravação aqui para poder fazer breves comentários a respeito da audiência. Primeiramente, já agradeci ele algumas vezes, mas queria deixar registrado aqui o meu agradecimento ao Gui. Gui, obrigado, viu, pela tua participação, pelo teu disponibilidade